com a prefeitura, discutir com a Câmara, né, de vereadores, enfim, porque a gente viu uma série de leis que estavam sendo desrespeitadas na questão do aumento das passagens lá em São Gonçalo. E quando a gente foi lá para poder entregar o documento, com todos os debates que nós queríamos fazer, de repente aparece polícia, aparecem 4 carros da polícia, apaga-se a luz da Câmara de Vereadores, alguns vereadores saindo, a gente teve que cercá-los do lado de fora, um outro companheiro filmando, para poder garantir uma reunião para poder abrir o debate. Isso foi ano passado, final do ano passado, para conseguir abrir um debate, depois de todas aquelas mobilizações de junho, para abrir um debate com o movimento social sobre a questão dos transportes. A postura do consórcio lá de São Gonçalo foi de uma postura horrorosa. Os vereadores principais, você via que as nossas pautas, nada. O prefeito havia proposto lá a passagem a 1,50 e a gente estava lá, entendeu? Se mobilizando. O Neilton, eu quero ver a passagem a 1,50 acontecer, que nada da passagem a 1,50 ter acontecido. Nenhuma enfim, a gratuidade para quem é idoso, para quem não estava sendo respeitada nos ônibus, que tem lá uma porta, ônibus de uma porta pode entrar, se for ônibus de 2 portas não pode entrar, e com isso dificulta a mobilidade dos estudantes, dificulta a mobilidade dos idosos. Tudo isso que a gente estava dizendo, a gratuidade em todo, enfim, o fim da dupla função, motorista e cobrador, não se conseguiu debater nada disso, entendeu? Enfim, então a gente está vendo que é uma situação bastante complicada e, enfim, tem uma atuação de militância também lá, junto ao movimento popular, nesse fórum lá de São Gonçalo, por essas questões. Foi uma vergonha, uma obediência cega ao consórcio e nós lá estávamos pedindo o fim daquele consórcio e a criação de uma empresa pública de transportes em São Gonçalo. Enfim, viu mesmo que nenhuma abertura por parte do governo, da Câmara, tem condições para poder discutir essas propostas. E, inclusive, nesse MOBO a gente botou lá a questão das barcas, entendeu? Toda essa questão, a questão do transporte hidroviário, enfim, a revitalização da via férrea dali de São Gonçalo, que ligava São Gonçalo com Niterói, Magé, tinha condições, que foi completamente destruída. Uma das discussões que eu quero fazer, como é que é possível, né, a possibilidade de se revitalizar isso, entendeu? Enfim, está tendo lá esse debate que eu acho que é importante. Por exemplo, tem que revitalizar a Flumitrens, que está em processo total, né, de privatização, enfim. E resumindo, a nossa política qual é? Reestatizar o trem, reestatizar o metrô, que a gente não está vendo isso. Não está visando o interesse da população, está visando o interesse de meia dúzia de empresários que controlam os consórcios. Então, nossa política é o fim dos consórcios, estatização dos transportes, porque a privatização não tem facilitado, né? Reestatizar as barcas, porque hoje a CCR é uma vergonha naquela região. Por exemplo, você não sabe em que barca você vai viajar. Quando você vai pegar as barcas, por exemplo, você paga, aí você entra. Depois é que tu entra, é que você tem a noção. Antigamente não era assim. Antigamente as bilheterias eram roletas ao mesmo tempo. Era algo muito mais racional, muito mais interessante. Agora não. Agora as roletas são dissociadas da bilheteria. Então você entra, aí lá dentro, aí é que tem aquela fila enorme. Você não tem como controlar teu tempo. Porque antes, perdi essas barcas, vou para o ônibus. Porque não vai dar tempo, vai ser muito pior. Entendeu? Então isso está sendo uma bagunça geral, ninguém está gostando. E ainda por cima, ela é completamente antiecológica. O modelo atual é mais rápido, porém altamente antiecológico, porque antes, na barca antiga, você viajava vendo a beleza da Baía de Guanabara, era algo muito mais agradável.
para você poder ver. Agora não, principalmente com um modelo novo que é mais rápido, mas você sentado você não vê a Baía de Guanabara. Por quê? Para poder te obrigar a ver os vídeos que a CCR passava, vídeos horrorosos de propaganda, entendeu? Então a gente nota o que é essa privatização, o lado tosco, grosseiro dela, enfim, o preço das passagens das barcas, hoje R$ 4,80, uma passagem de barca poderia estar custando R$ 1. Se a gente for fazer a projeção antes da privatização e agora, enfim, por isso a gente está querendo propor a reestatização das barcas, é um dos elementos centrais. Os ônibus, a mesma coisa, tem que ser estatizados, porque para que você possa fazer um planejamento de transporte a serviço da população. O esquema privatizante ele não está dando certo. Aí é isso que a gente vê, esse escândalo do BRT, o próprio metrô, por exemplo, no início eles fizeram lá aquela estação da Cidade Nova, ali perto da prefeitura. O companheiro Elias, até foi quem ele trabalha no metrô, ele falou que estava um debate. Ou fazia a estação ali na área da Cruz Vermelha, porque ali é uma região de muitos hospitais públicos, a população precisa ter acesso àquela área, mas aí não, eles não fizeram lá para poder fazer na Cidade Nova, mas que, por exemplo, final de semana aquilo ali fecha. E você tem que ter a necessidade de fazer uma baldeação desnecessária, muitas das vezes, para poder ter acesso à questão do metrô. Então, por conta de todas essas questões, a gente não vê outra saída, se não for a estatização. A gente não está vendo voltar o modal metro, ferroviário, hidroviário, certo? Poder ouvir a população, ouvir as comunidades. Na questão do metrô, não sei se isso confirma, dentro das pesquisas que eu fiz, você vê ali para o lado da elite, né, do centro do Rio, o metrô subterrâneo, para poder não atrapalhar, né, as locações, os prédios. Aí, quando o metrô vai para o subúrbio, se prioriza o metrô de superfície. Isso gerou uma série de remoções, pessoas que perderam casas, indenizações completamente injustas, e que criou problemas de habitação sérios dentro do metrô. Então, mais uma vez, assim, a nossa política, a nossa proposta para essa questão dos transportes é a estatização sob controle dos trabalhadores, porque o esquema da privatização está se mostrando quanto que ele não tem como atender a população. Né? E muita gente diz, o Brizola tentou fazer isso e não deu certo. Sim, mas aí por isso que a gente coloca sobre o controle dos trabalhadores. Né? Ele não fez um processo geral, ele fez em algumas empresas. Né? Porque hoje você entrega uma verba pública na mão de meia dúzia de empresários para poder fazer essa bagunça que a gente está vendo aí. Entendeu? Enfim, dinheiro público para ser mal gerido, para ser mal usado, para prestar um serviço ruim para a população. O correto é o próprio Estado pegar isso, entendeu? Sob o controle dos trabalhadores. Vamos discutir com os rodoviários. Por exemplo, conversando com uma série de rodoviários, você vê que muitos deles estão adoecendo. Uma vez eu vi um rodoviário com problema na perna, de lá de São Gonçalo, ele conversando com um colega que não conseguia a liberação, precisava de mais tempo de licença, porque isso implicava no trabalho dele, né, de pisar justamente o pé que acelera, desacelera, pisa em embreagem. Ele, não, eu vou voltar a trabalhar, o que vai acontecer? É arriscado de gerar mais acidentes, de gerar mais problemas. Enfim, tem o lado da desumanidade. Enfim, eu vejo que hoje a crise urbana é a crise do capital. É isso, é a crise do capitalismo. Não é urbanização para poder favorecer os trabalhadores, muito pelo contrário, é para favorecer meia dúzia de empresários e que não tem dado certo. E aí vai desorganizando tudinho. Por exemplo, dupla função, motorista dá troco e ao mesmo tempo dirigir. Isso estoura de estresse, isso bota a vida de todo mundo em risco. Eu mesma fico com muito medo. Às vezes eu pego um ônibus ali na BR-101
uma estrada de alta velocidade, o cara pega o ônibus para dirigir e me entregando troco e dirigindo. Isso é proibido falar com o celular enquanto dirige, agora pode dar troco e atender as pessoas. Isso já foi amplamente discutido, isso já foi altamente denunciado, e a gente vê que não se abre mão disso. Você vê uma insensibilidade geral por parte dos consórcios. Enfim, então eu não estou vendo outra saída. A saída realmente é essa. Aí para você ter planificação, para você pensar o coletivo, para você ouvir as associações de moradores, ouvir a população, planejar junto com ela. Eu não estou assim, por isso que a gente está com essa proposta. Outra questão, por exemplo, o bondinho de Santa Teresa. Sucatearam, a todo momento quiseram também destruir o bondinho. Foi feita lá toda uma resistência por parte, né, da Associação de Moradores de lá de Santa Teresa, e finalmente teve aquele acidente que foi, vamos aproveitar para acabar com o bondinho. A gente está querendo revitalizar, pela própria importância do bondinho, entendeu? Não no modelo de sucateamento como foi feito. Então é uma questão que a gente também está querendo retomar na nossa proposta. Por exemplo, táxi. Não é algo muito popular, mas às vezes é necessário, e eu tenho conversado com alguns taxistas do Rio, de Niterói, de São Gonçalo, de outras regiões. Por exemplo, São Gonçalo é uma carência de táxi tremenda. Você só consegue pegar táxi em São Gonçalo, por exemplo, nos pontos. Não é como é aqui no Rio, tem aí as cooperativas e tal, mas eles mesmos muitas das vezes reclamam dos aluguéis, a concessão das licenças para você ter táxi. Isso é algo altamente antidemocrático, de novo favorecendo a lógica do capital, né? Porque táxi é o quê? Eu tenho meu táxi, eu vou trabalhar no táxi. Para isso eu pego uma concessão, para trabalhar no táxi. Não tem que ser para você poder usar especulação. Chega lá, tem a concessão, tem um táxi para poder explorar os outros. Tem taxistas dizendo para mim que tem que pagar R$200 por dia para poder garantir uma concessão. E está difícil para eles, entendeu? Enfim, eu acho que tem que ter um tabelamento por parte do governo, discutir isso junto com as demais secretarias de transporte nesse campo, por exemplo, né? Enfim, para poder realmente garantir que as concessões sejam feitas para quem for trabalhar no táxi, e não para quem viver de aluguel de táxi e fazendo um processo de exploração horroroso desses profissionais, né, que atuam nessa área. Van também é outro debate altamente polêmico nesse campo, que eu também não vejo outra forma de resolver se não for também mediante estatização, organização do Estado. Enfim, é isso. Mobilidade passa por tudo, passa por saúde, passa por educação, passa por lazer. Por exemplo, sábado e domingo não tem ônibus, justamente os dias de lazer. A barca parou de funcionar a noite toda. Antes, quando era estatal, ela funcionava a noite toda. Agora não funciona mais. Olha só, sabe? Umas coisas assim que é isso. E todo esse debate da mobilidade urbana tem também aí uma espécie de apartheid social que você faz, né? Por exemplo, para impedir que toda uma população pobre, uma população negra, também venha para o centro, para que ela também não veja as coisas que ela está perdendo no centro. Eu me lembro quando eu dava aula em Caxias, eu fui trazer meus alunos ali para o Centro Cultural Banco do Brasil. Era uma festa de ir ao Centro Cultural Banco do Brasil, porque eles viam uma série de coisas que eles não tinham acesso, que não tinham a menor noção. E teve uma mãe de aluno que falou para mim, olha, eu só andava por aqui, por Caxias, há muitos anos, há uns 30 anos que eu não vou ao Rio de Janeiro, ao centro do Rio de Janeiro. O que é isso, gente? Eu vejo isso lá em São Gonçalo, entendeu? E aí, com isso, uma série de coisas você deixa de ter acesso. Aonde não tem rua asfaltada, você não vê os lugares que tem rua asfaltada.
né? Onde não tem cinema, você não vê lugares, bairros do Rio de Janeiro que são ricos em cinema, ricos em teatro, enfim. Então, também serve para um apartheid social, né? Toda essa dificuldade de mobilidade, todo esse debate de mobilidade. Entendeu? Então é isso que a gente está querendo aqui, um estado do Rio de Janeiro para os trabalhadores. Por exemplo, esse processo de gestão, muita gente pergunta, desde se você for governadora, qual seria a sua primeira medida? Instalar um conselho popular, entendeu? Para governar com movimento sindical, movimento estudantil, movimento popular. Por exemplo, ouvir o Sindicato dos Engenheiros, isso é importante. Entende? Dentro da perspectiva de um conselho popular, para discutir esse processo, ouvir as associações de moradores, o movimento popular, para você poder traçar projetos coerentes. E a segunda medida é suspender o pagamento da dívida do Estado, entendeu? E a partir daí estatizar os transportes, estatizar a saúde, estatizar o ensino, entende? E baseado, apoiado na mobilização dos trabalhadores, porque com certeza você mexer nisso aí, você vai mexer com o interesse de muita gente, que não vai querer, vai ter resistência. Então, por isso que tem que organizar os trabalhadores, por isso tem que ser dentro de uma perspectiva de mobilização e de luta. Aquilo, né? Para os trabalhadores ganharem, dos nossos lemas, né? Para os trabalhadores ganharem, os grandes empresários vão ter que perder. Enfim, os trabalhadores perderam esse tempo todo, entendeu? Vai chegar uma hora que tem que reparar. Então, esse debate da mobilidade urbana, nossas propostas, é uma reparação a toda essa população que tem perdido ao longo de todos esses anos. Então, é isso aí que a gente está vindo aí para fazer esse debate. Obrigado. Obrigada a vocês. Já que está gravando e está transmitindo, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos que eu esqueci de fazer. Eu sou ligado a um mandato, né, parlamentar, e isso me obriga a fazer o seguinte esclarecimento. Nós aqui vamos ressaltar as qualidades dos candidatos, né? Eu acho que, né, Cossenza, eu acho que é a melhor maneira, né? É o melhor comportamento que a gente pode admitir, não é isso? Então, eu queria destacar aqui rapidamente, Deise, algumas coisas que você falou, muito rápido que eu vou fazer, tá, gente? Que é para abrir a palavra para vocês e para o pessoal que tiver também. Ela falou, com vocês, uma coisa muito interessante que tem toda a razão. O metrô, ele trouxe o estilo de bilhetagem separado do acesso à área controlada. E isso realmente é um expediente de privatização. Porque, né, Ricardo, você paga a passagem e depois é que você vai ver se o transporte está favorável à sua necessidade.